Ele é delegado, foi candidato a deputado estadual em 2018, assumiu o mandato interino em 2020 e hoje é delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Meu convidado de hoje é Ulisses Gabriel. Bem-vindo, doutor Ulisses. Queria cumprimentar todas as pessoas que assistirão ou ouvirão o podcast. Finalmente deu pra gente encaixar um horáriozinho ali, né? Não tava fácil conseguir esse horário na tua agenda. Exatamente. Quando eu me proponho a assumir uma responsabilidade, como foi o caso aí da Delegacia Geral, eu saio muito cedo na segunda-feira e volto tarde na sexta. E diante disso, então, é difícil conciliar uma agenda. Mas como aconteceu esse fatídico caso em Criciúma, que foi o sequestro de uma menina de 11 anos, então desde a situação, nós estamos aqui e já viemos para cá numa das madrugadas para estar junto com a equipe que investiga o caso, mas sem qualquer interferência na investigação, até porque é um caso muito sensível, foi um caso muito sensível, que qualquer decisão que não fosse exclusivamente técnica poderia prejudicar todo um trabalho. Então, quando a gente fala em situação de sequestro, há alguns protocolos que são cumpridos, dentre os quais a não intervenção de superiores, como é o caso do próprio delegado-geral e do próprio governador do estado na investigação, em blindagem à equipe. A nossa função, e foi minha função e a do governador, foi dar todo o suporte necessário para que essa equipe, seja a do Cyberlab, que é o cyberlaboratório de informática da Polícia Civil, e também a Delegacia de Repressão a Roubos e Antissequestro da DEIC e a DIC de Criciúma, pudessem ter todo o subsídio para o trabalho. Então, como acabei ficando aqui, então conseguimos marcar aí para estarmos aqui no teu programa. Aproveitando que a gente já está nesse gancho, eu ia te perguntar sobre isso depois, mas já que estamos nisso, então vamos por esse lado. Como é que está hoje, como é que é o cenário hoje da Polícia Civil de Santa Catarina, em questões de equipamentos, de tecnologia à disposição, de equipe? Qual é o cenário, doutor Ulisses? Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de analisar dados. E quando nós fizemos a seleção das pessoas que trabalhariam em cargos estratégicos da Polícia Civil de Santa Catarina, o governador pediu que nós lançássemos mão de pessoas técnicas e competentes. E diante dessa circunstância, nós montamos a estrutura da Delegacia Geral, após a nomeação pelo governador, e esse time é todo pautado num trabalho que envolve um planejamento estratégico e análise de resultados e de produtividade. Então, semanalmente nós analisamos estatísticas para verificarmos como está a produção da Polícia Civil de Santa Catarina e a redução da criminalidade decorrente de um trabalho não só da Polícia Civil, mas das demais forças de segurança. E aí eu cito o Corpo de Bombeiros, que é importante, a Polícia Científica, que é o antigo Instituto Geral de Perícias, e a Polícia Militar, sem contarmos também a situação envolvendo os órgãos que atuam na persecução penal, ou seja, no processo penal. Porque não adianta nós termos prova sem que haja uma condenação judicial. E isso que se propõe o Poder Judiciário e o Ministério Público, então essas parcerias têm ensejado aí um resultado importante. Então a gente analisa esses dados semanalmente diante de um cenário que pode mudar, porque os crimes eles migram, os criminosos também, e o cenário tem que ser analisado semanalmente, muitas vezes diariamente. Então a gente faz uma análise decorrente de um planejamento estratégico que foi concluído a pedido do governador Jorginho para a Polícia Civil de Santa Catarina. Nesse planejamento estratégico, nós temos 4 pontos referenciais. O primeiro é a relação da Polícia Civil com o governo, governança corporativa e a situação envolvendo a relação da Polícia Civil com a comunidade, onde o governador Jorginho tem pedido qualidade no atendimento do cidadão e linha dura contra a criminalidade. Outro tópico do planejamento estratégico é a questão de efetivo, qualificação do efetivo e aumento do efetivo. Então, nós estudamos a necessidade de efetivo na Polícia Civil, fazemos aí uma gestão de efetivo tirando pessoas da atividade meio e colocando na atividade fim. É o caso da Delegacia Geral, por exemplo, que 3 delegados e delegadas saíram da Delegacia Geral para atuar em delegacia de polícia.
Ou seja, fazer o atendimento lá do cidadão na ponta. Na atividade meio, a gente tem que ter instrumentos para permitirmos que a atividade fim realize sua atividade. E automaticamente isso tem que ter uma gestão muito importante de efetivo para que nós possamos com menos fazer mais, para que a ponta tenha mais gente trabalhando. Então, é um outro tópico do planejamento, valorização do efetivo, qualificação. Nós aumentamos a qualificação na academia de polícia em cursos altamente especializados, como é o curso de técnica de entrevista e interrogatório, que o delegado Anselmo da DRAS é um dos professores. Na quarta-feira, ele não conseguiu ministrar aula pela manhã lá na Cadepol, porque estava aqui. E temos aí também, por exemplo, um curso de combate à corrupção e outro curso das unidades de inteligência de Santa Catarina. Outro tópico do nosso planejamento estratégico é os processos e um escritório de processos que montamos para que os processos dentro da delegacia de polícia eles sejam os mais eficientes possíveis. Eles sejam mais rápidos e com mais eficiência. Então, a gente tem mais de 100 processos identificados. A gente já tem delegacia com ISO 9001 em Santa Catarina por conta da melhoria desses processos. E o último tópico, o quarto, é a questão orçamentária. Como que nós fazemos para aumentar o orçamento da Polícia Civil de Santa Catarina para adquirirmos instrumentos e insumos básicos para o trabalho investigativo, como são viaturas descaracterizadas, computadores de alta performance e também softwares que permitam uma investigação melhorada, e foi o caso desse sequestro aqui, em que nós usamos um software francês na investigação. O que ele permitiu fazer? Ele é um software que está em fase de testes na Polícia Civil, há um desejo de aquisição. Ele permite que nós coloquemos um monte de informações ali e o software faz a análise, sem que seja uma análise humana. Um cruzamento de dados. Isso. O próprio software faz o cruzamento de dados. Então, pode botar 1 terabyte de informações, planilhas e um monte de dados, ele cruza todos esses dados. Então, a gente está fazendo esse teste, nós vamos adquirir provavelmente esse produto. É por dispensa de licitação, porque é só essa empresa que faz, uma empresa francesa. E para isso precisa de orçamento. Então, esses são os tópicos. E nós estamos, Maga, diante dessa situação orçamentária, buscando conceituar para os delegados de Polícia Civil de Santa Catarina em que consiste essa questão de orçamento, para que possamos, em nível municipal, estadual e federal, buscarmos orçamentos para a Polícia Civil, seja em nível municipal, com convênios de trânsito, convênios municipais, emendas de vereadores onde há esse processo de emenda parlamentar municipal. Em nível estadual, aí nós temos um conjunto também de orçamento do governo do estado. O secretário Cleverson já fica bravo comigo, que eu bato... Já nem atende mais a ligação. Não, ele me atende, mas eu bato a porta toda semana dele para explicar as coisas, porque ele quer uma explicação palpável, isso que a gente tem dado. Não adianta só pedir dinheiro para ele. Emendas parlamentares estaduais, os deputados estaduais, e parcerias com o Ministério Público. Nós vamos receber um investimento de 5 milhões do Ministério Público Estadual, do Fundo de Reparação dos Bens Lesados, para aquisição de computadores que se chamam estações intermediárias de trabalho para análise de provas, e também parcerias como a CAF, FACISC, Fiesc. Essas instituições são parceiras da Polícia Civil? São parceiras da Polícia Civil. Por exemplo, nós temos alguns projetos. O Papo de Homem com Homem é um projeto socioeducativo para ensinar o homem que é importante combater a violência doméstica. Não adianta só ensinar a mulher, tem que ensinar o homem, porque é o homem que pratica a violência. Então a gente tem que trazer essa cultura de combate à violência para o homem. Como é que funciona esse programa, delegado? É um programa em que nós usamos personalidades que fazem vídeos e falas para que todos os homens possam ser conscientizados acerca de que nós, enquanto pessoas, nós temos que ajudar no combate à violência doméstica. Então, o homem tem que falar para outro homem que a violência doméstica é um problema. Não é apenas a mulher falando para a mulher ou nós falando para as mulheres. Nós temos que falar para os homens
que vão muitas vezes chamar a atenção de outros homens na condição de uma relação profissional ou uma de relação de amizade. Então acho que é importante a conceituação do homem. E esse é um projeto apoiado pela FACISC. Nós temos outros projetos, como é o Proteja uma Criança e o Conhecer para se Proteger, que está dentro de um projeto maior, dentro da Polícia Civil. Esse projeto Proteja uma Criança é um jogo interativo, um jogo de tabuleiro, onde, Maga, por exemplo, a criança joga como se fosse o banco imobiliário. Então ela chega numa casa, e nessa casa diz o seguinte: você conversou com uma pessoa estranha na rua, volte 3 casas. Você dormiu na casa da sua amiguinha e o pai dela, durante a noite, passou a mão no seu corpo, dizendo que estava cobrindo você. Você não contou nada para ninguém, volte 2 casas ou volte 4 casas. Você foi abordado na rua de uma pessoa que te ofereceu algo, você não aceitou e contou para um adulto, avance 2 casas. Então, uma maneira lúdica de trazer essa a criança, né? Então, um jogo. E o Conhecer para se Proteger é um projeto destinado a adolescentes, onde nós ensinamos eles a combater os tipos de violência doméstica, violência sexual, através de manifestações pelos psicólogos da Polícia Civil em palestras. Então, esse projeto é apoiado pela CAF, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, é apoiado pela FETRANSESC, foi apoiado pela OAB de Santa Catarina e será apoiado pela Fiesc também, e também é apoiado pela CAERT, Associação Catarinense de Rádio e Televisão. Então são ações que nós buscamos em parceria com a divulgação da marca dessas associações e federações, para que nós possamos juntos trazer aí ações socioeducativas. Nós temos uma situação em que, por exemplo, a Confederação das Federações Empresariais, o COFEM, ele vai pagar um software para nós que nenhuma polícia do Brasil usa, a polícia americana usa, a polícia chilena usa. Então, um software que será pago uma licença por 1 ano até que nós consigamos fazer a aquisição formal por licitação desse software. Então, a FEComércio, FETRANSESC, FACISC, Fiesc, todas essas FCDL, essas entidades aí, vão nos apoiar com esse software. Então é uma forma também de nós buscarmos orçamento de forma republicana, fora da estrutura de governo. E nós temos as emendas federais, os deputados federais e senadores, e também recursos federais que vêm da Secretaria Nacional de Segurança Pública ou do Ministério da Justiça. E a título de exemplo, nós recebemos, em razão do atentado e de um projeto do governo federal para combate à violência nas escolas, R$1,5 milhão, que terá como foco a aquisição de 4 viaturas, 4 notebooks e estações avançadas e intermediárias de trabalho, em princípio, para serem distribuídas para as delegacias da mulher de Santa Catarina. Nós estamos estruturando muito as delegacias da mulher. Uma das unidades que vai receber essa viatura é a Delegacia Regional de Criciúma, porque no primeiro projeto do governo federal, quem recebeu as viaturas foi Blumenau, Joinville e Florianópolis, as 3 maiores. Agora a gente passa para as outras cidades que vêm aí na lógica do contingente populacional. Itajaí, Balneário Camboriú, Lages, Criciúma e assim por diante. Uma das outras frentes de trabalho da Polícia Civil é o combate, né, a desarticulação de células nazistas. E esse é um assunto sensível. Sempre que a gente toca nesse assunto, os ânimos se exaltam, porque, claro, ninguém quer para o seu estado a pecha de, nesse estado, existem muitas células nazistas, ou seja lá a definição que for. E eu queria ouvir do senhor, como é que está esse trabalho, qual é o cenário com relação a esse assunto em Santa Catarina? Santa Catarina é um estado com recorde em células nazistas, em pessoas que fazem algum tipo de apologia ao nazismo? Não, Santa Catarina é um estado onde nós temos uma delegacia de combate a racismo e delitos de intolerância, e está aí a Lei 7.716, que é uma referência, que é a lei de racismo, que está aí o antissemitismo, previsto como crime, e o Estado de Santa Catarina tem uma estrutura
que tem investigado esses crimes. A gente diz, a gente não passa pano, a gente não bota as coisas, a sujeira embaixo do tapete. Tanto é que as prisões, Maga, que nós estamos realizando, a maioria delas não são em Santa Catarina, são fora de Santa Catarina. Então, os autores não são de Santa Catarina. A gente começa a apurar um autor aqui de Santa Catarina. Quando a gente vê, ele está vinculado com indivíduos de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, a grande maioria das nossas prisões e buscas de apreensão tem sido fora de Santa Catarina, demonstrando que aqui nós estamos fazendo um trabalho diferenciado nessa situação. Tanto é que Israel, através da CONIB, que é a Confederação Israelita Brasileira, nos fez um convite para visitarmos Israel, conhecermos estruturas de combate ao antissemitismo, de combate a crimes praticados pela internet, visita embaixadas, visita empresas de tecnologias que fornecem softwares de combate a práticas criminosas. Então isso é a referência de Santa Catarina no combate a esse tipo de crime, que faz com que nós nos projetemos em nível estadual e nacional. Então, na verdade, o que acontece é que aqui os crimes são melhor investigados, identificados, digamos assim, mas eles acontecem em outros pontos do país. Todos os crimes acontecem em vários lugares do Brasil. Mas, por exemplo, vamos citar alguns casos. Situação de latrocínios. A gente diminuiu 75% dos latrocínios com relação ao ano passado. A gente diminuiu... Graças a quê, delegado? Depois eu vou comentar contigo, graças a que isso tem acontecido. Mas a gente diminuiu os homicídios em Santa Catarina. A gente diminuiu os crimes de estelionato nesse primeiro semestre em 10,7%. Roubos em 18%. Crimes de furto e roubo de veículo em 18%. Então são ações que estão sendo feitas, que estão ensejando uma diminuição dessa criminalidade, e eu vou explicar por que isso acontece. Mas como eu dizia, nós temos um planejamento estratégico, o governador pediu para nós fazermos isso, apresentarmos metas para as unidades policiais. Até ontem eu falei na entrevista coletiva que eu vou quebrar, porque eu prometi para as delegacias especializadas de Santa Catarina, que são umas 40, um churrasco para quem bater meta. E aí, essa semana, o pessoal de Chapecó já mandou para mim meta batida, chefe. A DEI que tá me mandando... Vem aí. Às vezes teve gente que já bateu nos 4 primeiros meses do ano as metas, mas ano que vem a gente vai aumentar 20%. Então, o que a gente faz? Um trabalho bacana, assim, de uma disputa saudável em cumprimento de mandado de prisão e em cumprimento de mandado de busca e apreensão. Então, esse ano, nós conseguimos chegar aí a um aumento da produtividade que beira 50%, 51 em mandados de prisão, 49 em mandados de busca e apreensão. E nesse ano a gente já prendeu mais pessoas que no ano passado inteiro, mais pessoas que em 2021, mais pessoas que em 2020, que em 2019, e os índices de criminalidade têm diminuído. Mas o que eu reputo essa situação do aumento da produtividade e da situação envolvendo a diminuição de crimes. Primeiro, o governador Jorginho, quando me chama, ele diz o seguinte: olha, eu quero que ocorra uma integração dentro das carreiras da Polícia Civil. Então tem que existir uma integração entre o agente, o escrivão, o delegado e o psicólogo. Vocês têm que trabalhar todos em conjunto. Então a gente trabalha isso, Maga, no sentido de que hoje eu tenho gerentes da Polícia Civil que são escrivães ou agentes. Então a gente valoriza a função dos nossos subordinados, a liderança dos nossos subordinados. Hoje a gente deu uma virada de chave na TI da Polícia Civil com um escrivão de polícia chamada Everton. Hoje a nossa gerente de planejamento é uma escrivã. Nós temos aí o nosso gerente de orçamento, também policial da nossa base. E isso tem por finalidade a valorização de quem trabalha. Porque não é só uma relação de chefe subordinado, eu sou teu chefe, tu faz as coisas como eu mando. Não. É uma relação e uma integração e uma troca de informações. Então, isso tem sido um pedido do governador Jorginho, que, diferentemente do governo passado, e não estou fazendo uma crítica, tem uma proximidade maior com as forças de segurança. Uma proximidade maior com a Polícia Civil, que é uma polícia que faz o trabalho investigativo. Então, quando nós prendemos alguém é porque existem provas para essa prisão. E via de regra, é uma prisão qualificada que dura mais do que 6 meses, porque se entende que uma prisão qualificada ela tem que durar mais do que 6 meses. Porque prender um indivíduo hoje para sair na audiência de custódia amanhã não seria uma prisão qualificada. Então a gente tem feito esse trabalho, o governador Jorginho tem sido parceiro, ele tem investido na Polícia Civil como nunca antes na história se fez investimentos na Polícia Civil.
Nós distribuímos já quase 400 viaturas. Criciúma recebeu, numa primeira leva, 11 viaturas, depois recebeu mais 2 viaturas, 13, e agora está recebendo outra, 14. Então, Criciúma recebe 14 viaturas. A título de exemplo, Araranguá recebeu 9. Então, nós estamos fazendo um trabalho. Tubarão recebeu 14. A gente faz um trabalho equalizado de investimentos. Eu não vou investir só em Criciúma. Vou investir em Tubarão, em Criciúma, em Araranguá. E um detalhe importante é que o governador Jorginho, ele tem uma vontade de resolver um problema que foi criado pelo governo em 2021, que foi uma reforma da Previdência diferente entre policiais civis e militares. O governador Jorginho percebeu isso, e eu mostrei para ele números, que a Polícia Civil, e eu tenho aqui esses números, trabalhou menos em 2021 do que em 2020. E um pouquinho a mais em 2022 do que em 2021. Então, quando acontece a reforma da Previdência, acontece Por quê? Só por não igualar a Polícia Civil com a Polícia Militar. Ninguém quer nada a mais, nada a menos. A gente só quer que isso seja igual. E as pessoas veem a vontade do governador Jorginho de tentar resolver esse problema, porque são 1.800 policiais que ficaram diferenciados dos policiais civis, que entraram até 2003, e dos policiais militares. Então, quando eles vêm, e a maioria da gurizada que está trabalhando aí no caso do sequestro, é gente que entrou depois de 2003. Então, eles, eu tô aí me matando e vou ser penalizado. Então, o governador Jorginho tem essa ciência. Só que o governador Jorginho também pede o seguinte: Ulisses, eu quero uma integração com as forças de segurança. Vocês tratem com respeito, com educação, lave a roupa suja em casa, que às vezes acontecem problemas, e isso tem sido feito em 8 meses de governo, já não teve nenhum atrito público. É claro que a gente discute questões, mas a população não quer saber de briga de polícia, não quer saber de briga de... Quer saber de resolutividade. Quer saber de resolutividade. É isso que a gente tem pregado, discutido. Olha, a tua atribuição vai até aqui, a minha vai até ali, cada um joga no seu campinho, né, em prol de toda a população. Porque se cada um fizer o seu, como numa linha de produção, o resultado final vai acontecer. E isso é importante, Maga, eu falo demais, eu sei, mas isso é importante porque ele prega isso, o governador prega isso, ele tenta, eu quero que vocês sejam amigos, eu quero que vocês se respeitem, e além disso que ele prega, que vocês têm que ter uma articulação com o Ministério Público e o Poder Judiciário, tem que ter uma boa relação entre poderes, porque ninguém faz nada sozinho. Então a gente, eu falei com o Dr. Marcos, o promotor que atuou no caso aqui do sequestro, ele, em poucos minutos, ele se manifestou favorável a pedidos que o doutor Anselmo fez cautelarmente, o judiciário deferiu prontamente. Então a gente tem que reconhecer isso, né, Maga? E buscar uma interlocução cada vez melhor, porque não pode ter briga, a nossa briga é contra o crime, não pode ser entre nós. Interna, né? Então isso é uma situação que tem funcionado. Então o investimento nos policiais civis, a realização de um concurso que não aconteceu no governo anterior, o último concurso para agentes escrivães foi em 2017, para delegados em 2014. Então a gente tem falta aí de quase 50 delegados em delegacia. Nós tínhamos 2 delegados em Uruçanga, hoje temos 1. Tínhamos 3 delegados na DIC, hoje temos 2. Já tivemos no segundo DP até 2 delegados, hoje tem 1. Nós tivemos aí no primeiro DP até 3 delegados, hoje temos apenas 1. Então são situações que decorreram aí de uma falta de nomeação. Agora o governador autorizou, daqui a alguns dias sai o edital do concurso público para delegados e psicólogos, ano que vem para agentes, nesse planejamento aí de efetivo. A gente não quer contratar milhares de policiais, a gente fala para o governador e ele entende, governador, a gente está pedindo o que é necessário. Então tinha lá um pedido para 70 psicólogos, eu falei, governador, não precisa de 70 psicólogos. Eu tinha um pedido de 70 psicólogos e 30 delegados. Eu falei assim, governador, não precisa de 70 psicólogos, eu preciso de 30 delegados agora, e com 30 psicólogos eu resolvo o problema das delegacias da mulher. Então é disso que eu preciso. Jogando limpo com o governador, porque não adianta eu fazer um pedido exagerado. E aí eles têm compreendido isso, porque a gente tem buscado mecanismos, e eu falo da situação do MP, desses 5 milhões, eu falo de convênios que os promotores têm feito com os delegados, dentro das cidades, para comprar equipamentos. Eu falo dos deputados estaduais, que têm sido muito parceiros na segurança pública, e a gente já fez algumas entregas de emendas que foram dadas por deputados. O deputado Zé Milton deu viatura lá para a cidade de Araranguá. Nós temos aí uma situação agora de investimentos de entrega do deputado Minotto.
O deputado Ricardo Guide, na gestão passada, fez uma grande entrega aqui de emenda, a gente vai entregar os veículos. O deputado Camilo, o deputado Rodrigo Coelho, a gente fez uma entrega de 9 viaturas lá, Maga, em Joinville, junto com o deputado Rodrigo. A deputada Carmen, na cidade de Lages, fez uma entrega conosco de 7 viaturas. Mas o que a gente entende? Eu não posso pegar o dinheiro que o deputado me deu, Maga, e fazer entrega como se fosse eu. Então a gente chama o deputado, chama a comunidade, chama as lideranças e apresenta o que o deputado está fazendo para a sua região. Quando a gente te ouve falando, isso é muito gestão. Isso é gestão, é a função, né, de um delegado geral. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer da sua trajetória, que também passa pela política. E sempre que a gente cita Ulisses Gabriel, a gente lembra de Orleans, lembra da tua cidade, enfim, você já foi candidato lá e tal. Como é que tá a tua relação com a política partidária? Você ainda vai ser candidato? Eu não sou filiado a partido. Fui filiado num partido político, que foi o PSD, eu saí em 2020. Era o partido que era do meu sogro, que ele sempre foi, e acabei me filiando naquela oportunidade. Mas o que tem me ajudado, aquela minha experiência política me valeu para algumas coisas. Ser menos envergonhado, que eu era muito envergonhado. Você é tímido? Sou tímido. Em que pese ser leonino, eu sou tímido. Você é leonino, Ulisses? E aí, eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas. Hoje eu vou cumprimento. Sinto isso, sim, a energia dos policiais, porque eu chego num lugar... Foi o que aconteceu quando a gente estava na madrugada lá na Dico. Eu cheguei e cumprimentei todos os policiais que estavam lá. Antes eu não cumprimentaria de vergonha, mas hoje eu vejo a necessidade de cumprimentar por próprio. Apertar na mão do cara, olhar no olho e dizer muito obrigado. Claro. Mas eu teria vergonha no passado. Então a política me ajudou nisso. E também me ajudou a ter uma experiência de que o deputado que faz alguma coisa, ele precisa ser reconhecido. Então, isso... às vezes quem não vive na política acha, deputado... só quer preencher o saco, não serve pra nada, só quer aparecer. É cansativo ser deputado. Sim, é cansativo. Mas e aí o que eu faço? Então o cara colabora com a polícia, eu tenho que enaltecer o trabalho dele. Então a gente divulga massivamente quando ele entrega uma emenda parlamentar para a Polícia Civil, porque é para a segurança pública da sua região. Então é um trabalho que tem sido feito, eles nos visitam lá, a gente apresenta as nossas estruturas. O deputado Lima foi um grande apoiador já no passado. Vou citar alguns exemplos. A deputada Ana Campanholo também, a gente fizemos uma entrega de uma viatura, estamos fazendo que ela entregou para a Central de Polícia de Tubarão, entregou uma para Itajaí. Isso não foge da minha pergunta, hein? Não vou fugir da pergunta. Por exemplo, o deputado... Aqui quem interroga sou eu. O deputado Marcos Vieira, que é um deputado experiente, ele sabe da importância. Entregamos viatura em Concórdia, de valor disponibilizado por ele, vamos entregar em Tubarão, e a gente chama o vereador que pediu para ele na cidade, ele e as lideranças, porque é importante para o deputado mostrar o seu serviço. Para todo mundo que está envolvido ali no processo, e a gente não quer levar os louros. O governador Jorginho, ele não leva os louros de quem de quem fez o trabalho. Então, assim, o deputado fez o trabalho, tanto é que nos eventos, o pessoal acha que é cansativo, mas eu tenho um evento na Polícia Civil, todos os deputados falam, determinação do governador Jorginho. A gente não está aí para querer só ficar aparecendo como se fosse o salvador da pátria, não, tem muita gente que colabora para as coisas acontecerem. Então, a minha vida sempre foi uma vida de atuação em delegacia de polícia, fui candidato, tive uma experiência política que, como eu disse, serviu, mas hoje eu não me vejo atuando politicamente como deputado ou como prefeito, não me vejo nessa. Mas vem convites. Vem convites. Não sei, mas o que eu tenho de compromisso é fazer um bom trabalho para que o governador Jorginho seja reeleito. A gente sente uma vibe assim diferenciada na segurança pública, uma vibe bacana, muito legal mesmo, que eu nunca tinha visto na segurança pública. Eu tô aí, eu já passei pelo Luiz Henrique, já passei pelo Pavan, depois veio o Raimundo Colombo, Eduardo Moreira, o Moisés e o Jorginho Melo. Eu nunca vi uma vibe tão positiva assim, uma preocupação tão grande do governo com a segurança pública. Eu não esqueço que ele me chamou quarta de manhã lá no Palácio da Agronômica. Ele assim, ele me chama de delegado, delega, resolva esse crime. É responsabilidade do Estado de Santa Catarina entregar essa criança o mais rápido possível, sã e salva para os seus pais. É nossa responsabilidade, é nossa obrigação.
Eu gostei porque ele falou, nossa, porque ele se inseria nessa responsabilidade. Ele não chegou e falou assim, a responsabilidade é tua. Ele estava acompanhando o caso. Tava. A responsabilidade é tua, é da DEIC, não. Ele assim, vocês vão coordenar isso, vão resolver. E ele às vezes de hora em hora me ligava, aí como é que estão as coisas? Eu brifava ele do que estava acontecendo. Coisas que não prejudicam a investigação, claro que possam ser comentadas nesse respeito hierárquico, né, que tem que se ter, porque ele é o governador do estado, ele é o nosso chefe, e com uma preocupação muito grande, quando eu liguei para ele na madrugada, meia-noite mais ou menos, dias de ontem, para dizer, olha, chefe, a criança já está indo para casa e tal. Ele vibrou, ele estava dormindo, porque ia para São Paulo bem cedo, num programa de rádio. Ele vibrou assim, muito obrigado, parabéns, dá os parabéns para todos os policiais civis, militares, policiais científicos, o pessoal do bombeiro que se colocou à disposição, ao Ministério Público, ao Judiciário, que sim, a gente sente uma vibe positiva, assim, as cobranças que ele faz, ele me cobra muito, resultados, produtividade, são bacanas, porque a gente vê que ele está preocupado com isso, e também dá subsídio. Então, por exemplo, na terça-feira eles autorizaram no grupo gestor uma aquisição de 16 milhões de reais em tecnologia para a Polícia Civil. Isso é uma virada de chave tecnológica. E a gente tem feito muitas entregas em razão disso. E quando a gente chega numa delegacia, Maga, por exemplo, como foi lá em Pinhalzinho. Chegamos em Pinhalzinho, fui conversar com os policiais na investigação, que é um ambiente que eu gosto. Eles disseram assim, delegado, a gente tá precisando de computador e tal. Eu já liguei pro gerente de tecnologia, eles estão precisando de computador em Pinhalzinho. Aí tá aqui, eu vou te mostrar o feedback do delegado de lá, não mandou para mim, mandou para uma pessoa que trabalha comigo, dizendo, chegaram os computadores, muito obrigado pela ajuda, Thaís, deixe meus agradecimentos ao doutor Ulisses. Então ele manda foto com os computadores, que legal. Porque tu tem que estar na base. O governador falou assim, atravessa a ponte, vai para as delegacias, vê o que o povo conhecer tá precisando. A realidade, conhecer o que está acontecendo na cidade, né? Então isso é... Como é que é a rotina assim... Conta pra mim um dia do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Que horas acorda, o que faz, pra onde vai, que horas dorme, como é que funciona muito, isso? Né? Por exemplo, na terça-feira, eu estava numa confraternização do curso de combate à corrupção lá em Canasvieiras, numa associação, e aí eu saí de lá às 11 horas da noite, fui pro local onde eu fico em Florianópolis, e aí comecei a despachar algumas coisas que eu assino, hoje é tudo assinatura virtual, né? Assinei os processos virtuais, vi os meus e-mails, eu respondo as mensagens que ficam, e por volta de 1 hora o delegado Yuri me ligou, Ulisses, aconteceu doutor Yuri Micheluzzi. Tem uma situação aqui de um possível sequestro, há um indicativo de seja algo sério, então, só para te avisar, eu disse, não, eu já vou ligar para o Anselmo, da Antissequestro, já vou ligar para o Regis, que é o diretor da DEIC, já vou ligar para o Madeira da Inteligência, e o pessoal do Cyberlab já vai para lá, para o Cyberlaboratório, a gente tem os computadores que a gente usa, que são de alta performance, para a gente começar a trabalhar. E aí, então, a partir dali eu não dormi mais, né? E aí você já se deslocou para cá? Liguei para o governador, o governador está acontecendo isso. Aí esperei até umas 6 horas da manhã para brifar ele, depois ele me ligou novamente, aí depois eu fui na Casa da Agronômica, onde nós sentamos, eu, o governador, e o João De Biasi, o secretário de comunicação, onde eu expliquei a eles que não era para fazer nenhuma manifestação, nem por parte do governo, nem por parte da delegacia geral, porque quando o criminoso vê que a pressão está muito grande, ele pode espanar a porca, né? Ele pode se sentir pressionado, mudar locais de cativeiro, jogar a vítima em algum lugar. Então pedimos fizemos essa orientação. Aí ele olhou para mim, delega, resolva isso aí, que é obrigação nossa, é compromisso do governo de Santa Catarina, que é um caso muito emblemático, é um caso que é preocupante. Eu não quero nada de mal aconteça para essa menina e para a família dela. E aí depois eu saí de lá, a gente tinha aqui um monte de coisa para decidir. Aí, por volta de meia-noite já do dia seguinte, eu me desloquei para cá. Aí nós ficamos ali na divisão de investigação criminal, junto com os policiais que estavam trabalhando. O delegado Anselmo levou a criança... Tudo isso sem dormir. Tudo isso sem dormir. Levou a criança em casa,
E aí nós saímos mais 5h10, 5h15 da manhã da DIC, fomos comer num posto, daí comemos, daí 6 horas eu já fui para NSC, daí 7 já vim para cá. 2 dias acordado. Aí 7h30 já teve uma outra entrevista, e aí resolvendo algumas coisas, acertando com a Selma a situação da busca constante da prisão dos criminosos, no sentido de dar estrutura para os policiais, né? Não faltou estrutura para essa investigação, então? Não faltou estrutura. Se Deus quiser, não vai faltar estrutura mais para a Polícia Civil de Santa Catarina, estrutura decente. Como é que está a situação dos casos que a gente viveu esse ano, e aí é um assunto que é recorrente, que é com relação à violência nas escolas, delegado Ulisses? Qual é o cenário hoje? Quantos possíveis ataques já foram identificados? Então, é uma situação bem interessante essa, porque algumas coisas que nós temos hoje já, de mecanismo, como é o Cyberlab, foi constituído depois da experiência triste vivida em Blumenau. O Cyberlab começou suas atividades após o caso de Blumenau. Isso, nós montamos um cyberlaboratório, pegamos 3 policiais, geralmente eles dizem que função gratificada é de livre nomeação e exoneração, ou FG é para político, né? Mas na Delegacia Geral a gente não faz isso. Então esses técnicos a gente está pagando função gratificada para eles, FG2, que eu poderia dar para qualquer um, mas eu entendo que tem que dar para quem se esforça e dá resultado. Nós estamos adquirindo tecnologias e deixando o pessoal livre. Se quiser trabalhar de madrugada, vai trabalhar. Nossa turma está com uma vibe muito forte assim, de combate à criminalidade, está motivada. Então foi um exemplo a construção do Cyberlab. Com relação às escolas, e a isso ensejaram outras coisas. A ida para Israel, onde eles fazem uma análise muito profunda da Dark Web, Deep Web e Web. Uhum. Também a nossa Dark Web e Deep Web ela borbulha, né? Ela tem muita coisa, e esse pessoal monitora. Então a gente foi para Israel, onde nós fomos no departamento de cybercrimes de Israel, e agora nós estamos com policiais civis em Utah, nos Estados Unidos, fazendo um curso na SWAT americana. Se eu te mostrar os vídeos aqui, tu vai te abrir do que está acontecendo com eles lá, a situação intensa, de 3 dias acordados, passando por situações extremas, porque é isso que acontece num sequestro. Tu tem que estar consciente de que às vezes tu vai estar 3 dias sem dormir, tu tem que tomar uma decisão correta, então tem que submeter num processo, um nível de estresse extremamente alto, para que a pessoa consiga ter uma concentração alta. Eles, para fazer, por exemplo, para ir para lá, já teve que ter uma autorização especial. Então nós conseguimos autorização especial. Chegando lá, eles tiveram que fazer 2 provas, uma física e outra de tiro, para poder entrar. E aí o governador Jorginho foi um apoiador disso, porque 2 dias do curso de 2 semanas são exclusivamente sobre situações em ambiente escolar. Então os Estados Unidos evoluiu muito com os ataques que aconteceram lá, e isso tem sido uma expertise buscada por nós para que isso seja trazido e colocado aqui. A criação de um protocolo que está sendo produzido com bastante calma, mas já está bem encaminhado para situações preventivas e repressivas, onde, através de análise comportamental, na escola a gente busca identificar possíveis autores de crime, e situação de termos mais projetos socioeducativos, como proteger uma criança, o Minha Voz Tem Vez, que é o projeto geral, o K9 na escola, que foi iniciado aqui em parceria com a Prefeitura Municipal de Criciúma, pelo prefeito Clésio, com a Polícia Civil daqui, onde a policial e uma funcionária da Prefeitura, uma professora da Prefeitura, fazem palestras em escola, aí onde as crianças brincam com o cachorro, onde elas veem na polícia um parceiro, não um inimigo. Porque eu acho engraçado, tem um menino que é filho de uma amiga da Tânia que morre de medo de mim, porque a mãe dele, quando ele incomoda, ela fala, vou chamar o Ulisses. Na hora que ele me vê, ele se esconde. Então tem tudo isso, e aí isso distancia a polícia da sociedade. Então a gente está buscando aproximação com o Agente Civil por aqui, que é um outro projeto, papo com a PC, com esse intuito aí de criarmos um rapport
com a comunidade escolar e fazermos com que na comunidade escolar tenha uma cultura, muitas vezes, de não denuncismo, mas de criar mecanismos para que o aluno possa fazer uma denúncia, Maga. Porque o aluno não vai fazer uma denúncia para a polícia se ele vê alguma coisa errada. Ele quer alguma pessoa dentro da escola em quem ele possa confiar, um professor ou uma urninha de informação para botar a informação lá, porque ele não vai sair numa delegacia. Então, todos os mecanismos que estão sendo criados pelo governador Jorginho são nesse sentido. E colocar uma pessoa armada em cada escola para prevenir essa situação, porque o governador Jorginho ele não quer passar o seu governo e sem deixar um legado nessa área. Eu falei para ele, governador, aconteceu um fato em Saudades em 2021 que nada foi feito. O que foi criado de protocolo, o que foi contratado, qual protocolo que existiu, como que a gente está monitorando essas coisas, e a partir disso, nas primeiras semanas ali, a gente fez 120 investigações de possíveis ataques em escolas, que estava todo dia isso, né? Todo dia a gente tinha que se manifestar, isso é ruim, porque hoje a gente faz o trabalho, executa a operação e divulga depois. Então a gente tem trabalhado nesse sentido, derrubado muita coisa, qualquer tipo de ameaça, amigão, fez uma brincadeira, tu vai te ferrar. Porque tem coisas que não tem graça, né? Não tem graça. Esse tipo de situação não tem graça, então a gente já vai para cima. A gente tem uma parceria boa com o Cyber GAECO, do MP, com o Ministério Público. O doutor Trajano tem sido um parceiro da Polícia Civil, porque eu sempre digo, é uma corrida de bastão. A gente faz uma corrida, entrega para o promotor, que vai fazer outra corrida que entrega para o juiz, e E todo mundo junto. E todo mundo junto. Então esse tem sido o objetivo da Polícia Civil de Santa Catarina. O governador Jorginho, olha, Ulisses, atenda bem os representantes do povo catarinense, que são os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, porque eles representam a população, não tem esse negócio de não atender, atenda a que horas do dia for necessário. Fica sem dormir se precisar. Fica sem dormir se precisar, mas via de regra, isso foi um exemplo que daí eu fui conseguir, ontem às 4 da tarde eu tentei descansar levei minha filha na escola ontem de manhã, que prometi para ela também. Aí, às 3 horas eu fui descansar um pouco, dormi até às 4, acordei. Uma horinha de sono tá suficiente, delegado. Ficar dormindo. Não, acordei. Aí também ontem era 8h30, 9 horas da noite, eu capotei e aí acordei hoje às 8 da manhã para levar a Maria na escola de novo e ter algumas reuniões. Momentos com a minha filha, mas algumas reuniões já de manhã com o nosso grupo estratégico da Polícia Civil para fazer um debriefing a respeito da situação, porque a gente faz o briefing para fazer uma operação, a gente tem que fazer o debriefing para ver o que deu errado, o que não deu. A gente pensou numa coisa importante, que foi se criar um protocolo estadual para essas situações de sequestro, dizendo o que cada um faz para que a gente possa recuperar a vítima. Nós temos 40 anos de experiência nessa situação do antissequestro, seja com o delegado Renato Rendes, e agora desde 2014, ou seja, há 9 anos com o delegado Anselmo, em que 30 sequestros aconteceram e todos foram elucidados pela Polícia Civil, sem pagamento de dinheiro, e com a trazida da vítima para casa. Um dos casos foi emblemático, bem antigo, porque na hora do sequestro a vítima reagiu, mas também reconheceu um dos sequestradores. E aí então eles acabaram matando a vítima durante o sequestro, por conta dessa situação do reconhecimento, e aí levaram a vítima e mesmo assim ficaram exigindo 3, 4 dias da família o dinheiro, até se prender os criminosos e se descobrir que o cidadão havia sido morto no mesmo dia. Então, foi um caso emblemático. É por isso que a gente toma um cuidado extremo na abordagem, por isso que não adianta reagir a uma situação de assalto ou de abordagem, porque pode virar um latrocínio, pode virar uma extorsão mediante sequestro com resultado morte. Então, é algo que é importante, então, criar esse protocolo para que nós visemos a proteção da vítima e a restituição da vítima para entrega aos seus familiares. Esse é o grande objetivo. Delegado Ulisses, nosso tempo acabou. Eu teria tanta pergunta para te fazer ainda que nós iríamos até umas 6 da tarde, mais ou menos, aqui. Faz parte. Obrigada, viu, pelo Valeu. teu tempo. Obrigado. Tá feliz? Tô na Delegacia Geral? Tô bem feliz. É um momento importante da minha vida, é um reconhecimento, né?
eu sempre trabalhei em delegacia de polícia, mas eu disse ontem e vou afirmar, eu sou um técnico que tem a grata satisfação de ter no meu time grandes estrelas. Então, os policiais civis são as estrelas, eles têm que brilhar, eles têm que ser reconhecidos e valorizados, por isso que eu faço questão de citá-los sempre, e quando possível citar nominalmente cada um deles, reconhecer, quando tem ato de bravura, promover o cara por ato de bravura para valorizar aquele trabalho. Eu não sei, teve uma situação do delegado Yuri, por exemplo, que ele salvou um policial militar num assalto, num posto em Palhoça, teve que tirar a vida do criminoso, que estava se engalfinhando ali, poderia ter matado o policial militar. Então isso é uma tendência a gente vai promover o delegado Yuri por ato de bravura, porque a gente tem que reconhecer o trabalho das pessoas. A gente, o que as pessoas dão pelo Estado, às vezes é muito mais do que qualquer do que horas de trabalho, são suas vidas, então a gente tem que reconhecer quem faz isso. Verdade. Obrigada, viu, delegado? Obrigado. E parabéns pelo trabalho extensivo a todos os colegas da Polícia Civil. Valeu, muito obrigado. Esse é o delegado Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, que nos deu a honra da sua presença no episódio dessa semana. E a quem a gente promove por ato de bravura e também por todos os serviços prestados. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. A produção e a apresentação é comigo, Maga Estopassoli. A edição é da super Ana Clara Vasconcelos. Semana que vem a gente está de volta. Até lá!